Olá pessoal, estamos aqui juntos para a correção de mais uma atividade. Hoje, referente ao dia 17 de junho de 2020, teremos a aula de português e de ciências. Então, como uma aula bem rápida, como de costume, vamos juntos responder a nossa atividade, não é isso? Vamos lá. Então, como de costume, hoje é a atividade português e ciências, escreveremos o nosso nome completo. Como uma opção para a leitura de leite é a Parábola da Peneira, bem interessante, convido vocês a apreciarem futuramente. Vamos avançando para a nossa aula e ele diz o seguinte: o tempo passa devagar ou depressa, dependendo do tipo de atividade que se pratica. Veja como o tempo passa depressa, ou rápido, ou devagar, para o personagem da história em quadrinhos, que no caso nós temos aqui Marco. E aqui nós temos ele saindo de uma sorveteria com sorvete. Nós temos aqui, o tempo voa. Dá um zoom. O tempo voa. Saboreando um pedaço de pizza de 4 queijos. Então, quando ele está comendo uma pizza de 4 queijos, o tempo voa. Comendo um hambúrguer no Mickey's. Atacando uma caixa repleta de bombons. Então, quando ele está atacando uma caixa de bombons, quando ele está comendo pizza, o tempo voa. Quando ele está comendo hambúrguer, quando ele está bebendo uma limonada bem açucarada, glub, glub. Quando ele está dormindo, o tempo se arrasta. Quando ele está cansado, o tempo se arrasta. Comendo pipoca, assistindo um desenho animado, croque-croque, lambuzando um algodão doce, comendo torta de maçã. Quando ele está no dentista, que ele faz um monte de palavras. Tradução: doutor, socorro, socorro. Entrou uma mosca na minha boca, socorro, socorro. Então ele está aqui no dentista. Quando ele está no dentista, o tempo passa bem lentamente. Quando ele está comendo, fazendo coisas boas, o tempo passa depressa. Como é o nome do personagem? Então nós vimos que o nome do personagem é Marco. Marco, escrevi com letra minúscula. Nome próprio se escreve com letra maiúscula inicial. Então o nome do personagem é Marco. Leia as expressões. Aqui, ó, o tempo voa e o tempo se arrasta. Qual o significado dessas expressões? O tempo voa é quando ele diz que o tempo voa, ele está dizendo que o tempo passa muito rápido. Não é isso? Quando o tempo se arrasta, ele está dizendo que o tempo passa muito lento. Quando ele diz que o tempo voa, ele está dizendo que o tempo passa rápido. Quando ele está dizendo que o tempo se arrasta, o tempo passa muito lento. Nessa imagem aqui, esse Z significa o quê? Alegria, sono ou tristeza. Então ele está expressando sono. Esse ZZZ está expressando sono. Quando é que o tempo voa para o personagem? Quando ele está no dentista, vimos que não, né? Quando ele está no dentista, o tempo é lento, muito lento. Quando ele está comendo, ou quando ele está doente. Então, quando ele está comendo alguma coisa, pizza, hambúrguer, sorvete, o tempo voa. Quando é que o tempo se arrasta para ele? Quando ele está bebendo uma limonada bem açucarada. Quando ele está comendo pizza, não. Aí o tempo voa. O tempo passa muito lento quando ele está no dentista. Essa história não tem um título. Que título você daria a ela? Essa história não tem um título. Que título a gente poderia dar a esta história? Eu acredito que nós poderíamos dar As Aventuras de Marco. Pronto, fica legal. Eu dei o meu, vocês deram de vocês. De Marco. As Aventuras de Marco. Foi o título que eu possivelmente daria a essa história.
Onomatopeia. Se eu perguntar para você o que seria onomatopeia, você dizer, eu nunca ouvi na minha vida essa palavra. Viu? Você já ouviu antes essas palavras em desenhos animados, em sons, textos, músicas, só que muitas vezes não sabia que o nome delas é onomatopeia. Então, o que é onomatopeia? É uma palavra que imita som. Papá, toque, toque, bum, bum. Então, são palavras. Telefone. São palavras que imitam som. Então, as palavras que imitam som recebem o nome de onomatopeia. Legal, né? Isso cai muita prova de concurso. Mas são simples de se resolver. Onomatopeia, palavras que imitam som. O som gloob, 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 de acordo com o desenho aqui, mostra que ele está fazendo o quê? Bebendo uma limonada, bebendo café, ou Marco está cantando. Faltou um espaçozinho aqui, mas ele não está cantando. Ele não está bebendo café. Café geralmente a gente bebe, dá uma sopradinha, né? Às vezes está quente, vai tomar. Aqui ele está tomando gloob, 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 está tomando uma limonada. Som, croque, 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 mostra que ele está o quê? Tomando sorvete, comendo pipoca ou assistindo desenho. Então o barulho, ele não sei o que ele está assistindo, está na frente de uma televisão. Mas o barulho, croque, 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 é que ele está comendo pipoca. Agora o que ele está assistindo, não tem como afirmar porque não estamos vendo. O som, nhaque, 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 mostra que ele está comendo o quê? Um hambúrguer, um churrasco ou uma tapioca? Ele mostra que ele está comendo um hambúrguer. Assim que eu vi a imagem, eu pensei que era uma melancia. Eu vim olhar depois que eu reli o texto novamente, eu vi que era um hambúrguer, mas é um hambúrguer. Vamos lá. As partes da planta. Então nós temos uma planta e nós sabemos que essa planta ela é dividida por partes muito importantes. Dentre elas podemos destacar a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos. Cada uma dessas partes é responsável por uma função nos vegetais. Então observe essa imagem que está aqui do lado. Nós temos a imagem e temos o destaque, a raiz, o caule, os frutos, a flor e a folha. As raízes da planta estão fixadas ao solo e servem para dar sustentação. Elas são importantes para a sobrevivência da planta. Quais as partes das plantas que nós vemos aqui? Ó? Por ordem, descendo lá. Ó. Folha. Folha. Flor. Frutos. Fruto. Caule. E raiz. Essas que nós estamos vendo. Qual a função das raízes das plantas? Nós vimos que a raiz das plantas tem a função de dar sustento e também de, vamos dizer assim, de subtrair os nutrientes do solo. Então a raiz consegue assimilar esses nutrientes que estão no solo para as plantas. Água, sais minerais entram através das raízes, faz esse primeiro processo. Observe as partes das plantas e marque a opção adequada. Então nós temos aqui, ó, raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. E vamos lá, por meio dela as plantas respiram. Então, vocês já ouviram falar em fotossíntese? Fotossíntese é a produção que a planta faz do seu próprio alimento. Okay? Dentre elas, dessa também da função dessa parte da planta que ocorre a fotossíntese, que eu já vou revelando para vocês, são as flores. Elas também são responsáveis pela respiração da planta. Então a respiração da planta acontece pelas folhas. Assim também como a coloração da planta. Coloração verde, ela advém através das folhas também. Por quê? Porque ela capta
os raios solares. Então, as folhas são responsáveis pela respiração das plantas. Dão origem a novas plantas. Nós temos uma planta, vamos supor, um pé de manga. Pé de manga. Então, a mangueira, ela tem o seu fruto, que é a manga. Não é isso? Dentro desse fruto tem uma semente. Estas sementes são plantadas e são germinadas novas plantas, novas mangueiras. Então, o que dão origem às novas plantas são as sementes. Responsável pela reprodução. As plantas, em sua maioria, vamos dizer assim, elas têm as suas flores. Nas suas flores, vamos supor assim, não vou adentrar muito nesse assunto que vocês vão ver futuramente, mas elas têm alguns mecanismos delas de reprodução, tanto masculino quanto feminino. Então, as plantas são essenciais, as flores são essenciais para o processo de reprodução das plantas. Reprodução, a responsabilidade compete às flores. Tanto é que, como eu disse para vocês, a mangueira. Então, antes daquele fruto aparecer ali na mangueira, da manga surgir, vamos dizer assim, aparecem primeiro as flores. Então, as flores é responsável pela reprodução. Um exemplo bem básico, bem esdrúxulo, vamos dizer assim, mais básico. Sustentam os galhos, as folhas e os frutos. Então, nós temos uma planta, como nós podemos ver aqui, ó. Nós temos aqui um caule e nós temos os galhos. Esses galhos e esse caule é responsável por sustentar toda a planta. Se eu tiver galho aqui, a resposta seria galho, mas como não tem, a resposta será o caule. Sustenta as plantas. Sustenta os galhos, as folhas, os frutos. Então, o que dá sustentabilidade a plantas é o seu caule. Que também por ele acontece um outro mecanismo que eu acredito que está na resposta anterior. Absorve a água e sais minerais do solo. Como nós vimos em uma questão anterior, a raiz é responsável por absorver. Eu coloquei subtrair lá em cima, né? Mas é uma palavra mais adequada aqui, seria absorver a água e os sais minerais do solo. Uma função da raiz. Protege as sementes. A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos ou as sementes. Então, os frutos, eles protegem as sementes. Se você analisar a mangueira, como eu dei o exemplo, o caroço da manga está no meio, a semente. Então, o que protege ele é o seu fruto. Fixa a planta ao solo. A raiz fixa a planta ao solo, dá sustentabilidade. Transporta a seiva para toda a planta, como eu disse para vocês. Além da função de sustentar os galhos, o galho, a raiz também, as folhas, os frutos do caule, ele também transporta a seiva. Que vocês também vão ver futuramente, existe a seiva bruta e seiva elaborada. Então, aqueles mecanismos, o que as raízes absorvem do solo, que são os sais minerais e a água, elas percorrem através do caule, que tem a função de distribuir para toda a planta a seiva. Eu levei um choque, estou ganhando no computador, que eu estou descalço. Ela tem a função de... Isso aí gera meme, viu? Mas vamos lá. Eu não vou gravar de novo, não. Vamos seguir. Então, perdi até a concentração. Então, elas transportam o caule, no caso, transporta a seiva para todas as plantas. Ela transporta essa seiva bruta a toda a planta para ser condicionada em uma seiva elaborada. Então, é função do caule transportar essa seiva para toda a planta. Responsável pela fotossíntese, como eu falei para vocês. As folhas, elas absorvem os raios solares, a luz do sol, e nesse processo, como ela veio lá de baixo já pelo caule, a seiva bruta, transforma-se em seiva elaborada, e ocorre um processo chamado fotossíntese. Um processo chamado fotossíntese. E um dos responsáveis desse processo são as folhas. São as folhas. Ok? Não me aprofundei muito na temática, porque isso aqui vocês vão ver bem futuramente, mais profundo. Mas isso aqui é apenas uma noção básica de termos as partes das plantas, tendo em vista que é uma revisão do que nós já vimos em sala de aula. Mas reflita,
Seja você mesmo. Todos os outros já existem. É uma reflexão bem interessante para a gente levar para toda a nossa vida, buscarmos sempre sermos nós mesmos, porque muitas vezes a gente tenta sonhar os sonhos de outras pessoas, tenta viver a vida de outras pessoas e esquecemos que essas outras pessoas já existem. É necessário buscarmos e sermos os protagonistas da nossa história. Então, durante todo esse processo de pandemia, busque ser sempre você mesmo, porque as outras pessoas já existem. Desejo a todos vocês que continuem com paz, com saúde e com alegria nos lares de vocês e até o nosso próximo encontro.